Olá, muito bom dia, aluno do terceiro ano A e terceiro ano B. Pega o livro de vocês, vamos para mais uma aula de história, a nossa terceira videoaula, certo? Para mais uma aula. Pega o livro de vocês, vai acompanhando passo a passo. Nessa videoaula vocês vão ter o que? Falar sobre o desenvolvimento das cidades. Capítulo 5, página 46 a página 53. Então, vai acompanhando a leitura, desenvolvimento. Você pode observar que eu coloquei nos slides a mesma coisa que está no livro de vocês. O desenvolvimento das cidades, capítulo 5. Hoje, as áreas urbanas dos municípios brasileiros, isto é, as cidades são bem diferentes das primeiras vilas fundadas quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Observe a foto e leia a legenda. Então, tá aqui, olha só isso, né? Olha só essa imagem. Essa imagem parece com as imagens que antigamente, parece com essas imagens? Não, houve uma evolução, né? Evolução nas construções, no jeito das cidades, né? Com o passar do tempo, na época da colonização. As cidades e o comércio. Hoje, nas cidades, há inúmeros estabelecimentos comerciais, livrarias, papelarias, açougue, padarias, farmácias, supermercados, shopping, né? Shopping center, tudo mais. Há ainda os estabelecimentos que prestam serviços variados, como bancos, hospitais, cinema, entre outros trabalhadores. Há vendedores, pedreiros, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, cabeleireiros, entre outros. E no passado, você sabe como era o comércio e o serviço nas primeiras cidades brasileiras? Então, assim, era simples. Tudo era manual. E, por exemplo, uma casa comercial, ela vendia praticamente de tudo, essa casa comercial. Hoje em dia, farmácia, trabalha com remédio, roupa, loja de roupa, de calçado, tudo separado, né? Então, antigamente, e tinha poucos, né? Era poucas que tinha. Hoje em dia tem uma grande demanda bem maior. Questão de livrarias, de shoppings, tem bares, açougue e tudo mais, né? Então, isso quer dizer que teve um grande crescimento nessas áreas comerciais. Como se vendia e se comprava? Nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era feito, sobretudo, por vendedores ambulantes, aquelas pessoas que trabalham, né? Que não tem um lugar fixo, ficando batendo de porta em porta. Eles vendiam lenha, carvão, leite, pão, aves, vassouras e muitos outros produtos. Boa parte desses vendedores eram os escravos de ganho, que vendiam as mercadorias, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos para seus senhores. Era isso, esses trabalhadores faziam isso, pegavam essa mercadoria, mais do que eles vendiam tinham que pagar para os donos, que eram os senhores, né? Senhor de engenho. Com o crescimento das cidades, houve um aumento do número de estabelecimentos comerciais, como empórios, lojas de roupas e calçados, quintanas, padarias, peixarias, farmácias, entre outros. Está aqui na imagem, né? Os vendedores ambulantes e escravos, né? Ó. E ainda hoje nós temos isso, os sacoleiros também, não é? As cidades e as indústrias. Há pouco mais de 100 anos houve um grande desenvolvimento das cidades, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aconteceu porque os fazendeiros investiam nessas cidades o dinheiro que ganhavam principalmente com a produção e a venda do café. Boa parte desses investimentos foi aplicada na instalação de indústrias nas cidades. Essas indústrias fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos, farinha, macarrão, doces, queijo, entre outros. À medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para as cidades em busca de emprego. Então, o que foi concentrando esse dinheiro na mão dos senhores? Eles trabalhavam nas minas, né, esses escravos nas minas, enriqueciam os donos. Vinha também a lavoura, vinha também o café, o açúcar, e esses senhores ficavam com muito dinheiro na mão. Então, com a nova tecnologia, das indústrias, eles foram investindo nessas indústrias. E assim foram surgindo uma nova classe de trabalhadores, né? Isso é o quê? É a evolução, né? Quem trabalhava nas indústrias? Quem é esse povo que trabalhava lá agora? Que antes era só escravo que trabalhava.
Além dos trabalhadores do campo, muitos imigrantes dirigiam-se para as cidades. Eram pessoas de outros países, né, que vinham em busca de emprego e de uma vida melhor. O relato a seguir apresenta a história de um imigrante, tá? Eu me lembro, Consolato Laganá, nasci num lugarejo pequeno, em 3 de fevereiro de 1904. Era da De Lauro, província de Catanzaro, Itália. Cheguei aqui no Brasil em 22 de fevereiro de 1922, quando chegamos a uma fazenda que chamava Nova Lousou. Veio o senhor com o cavalo e foi mostrando o que nós tínhamos que fazer. Deram uma enxada para cada um. Pegamos o café, começamos a trabalhar e ficamos lá 4 meses. Meu pai achou que não gostava da fazenda. Viemos a São Paulo. Arranjei emprego numa fábrica de tecido do Matarazzo, da família Matarazzo. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Então, pessoal, essa família Matarazzo foi e é ainda bastante reconhecida no Brasil, né? Então, você observa que esse pessoal que vinham para cá, né, procurar emprego, primeiro que encontravam que as lavouras. E alguns, como vinham lá de fora, né, não se adaptavam e iam para as fábricas. Foi o que encontraram na família Matarazzo, oferecendo vagas de emprego nas indústrias, que nesse tempo a mão de obra nesse tempo era muito procurada. Pessoas trabalhando nas fábricas, né, diferente de hoje, que as indústrias hoje estão substituindo o trabalho humano. Com a instalação das primeiras indústrias, muitas pessoas foram morar nas cidades. A falta de moradia, então, tornou-se um problema. Os valores para comprar ou para alugar imóveis subiram bastante. E a maior parte da população era trabalhadores que não possuíam muitos recursos financeiros. Aos poucos surgiram nas cidades diferentes tipos de moradia popular, como vilas, operárias e cortiços. Pessoal, foi a partir daí que começou também a surgir as famosas favelas. Por quê? Porque esse pessoal não tinha dinheiro para pagar e foram se aglomerando nas periferias das cidades, né? Formando assim as favelas. Os meios de transporte urbano, como era? Hoje, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulavam pelas ruas de muitas cidades. Mas será que sempre foi assim? Nos dias atuais, carroças, charretes e cavalos são mais facilmente encontrados nas áreas rurais. Porém, há cerca de 100 anos, esses meios de transporte eram muito comuns nas cidades. A invenção de veículos motorizados fez com que aos poucos os bondes elétricos e os automóveis passassem a fazer parte do dia a dia dos moradores das cidades. Com o crescimento urbano, as pessoas foram morar mais longe do trabalho, necessitando mais dos meios de transporte. Então, tá aqui como era isso aqui, era os ricos, né, que faziam isso, né? Os pobres a pé ou através de animais. E esses bondes, pessoal, hoje ainda existe, mas como relíquia, no tipo Rio de Janeiro. Esses bondes é como se fosse um ônibus circular, só que ele tem sua trilha de seguir, entendeu? Então, as pessoas, como moravam mais distante, cada vez mais as cidades cresciam e ficavam distantes, e isso foi querendo uma evolução nesses transportes, que foi evoluindo, e hoje nós temos aí transporte, temos o trem, que já hoje temos o metrô, que é bem mais rápido, metrôs e ônibus. Transporte coletivo, passado e presente. Transporte coletivo é o ônibus, aquele que aglomera muita gente. Atualmente, muitas pessoas utilizam o meio de transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, van de lotação, aquelas vans que o pessoal sabe, tipo alferrais para picos. E como eram os meios de transporte coletivo antigamente? No Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de 100 anos. No início, eram bondes puxados por animais. Em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1950, em muitas cidades, os bondes começaram a ser substituídos por ônibus e em 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô no Brasil. O metrô muitas vezes
é subterrâneo, ou seja, embaixo, né, da terra. Ele anda sobre trilhos e é movido a eletricidade. Então, pessoal, essas lotações que são transporte, que aglomera bastante gente, foi necessário por quê? Porque a demanda estava bem maior. Então, está aqui, ó, a evolução dos meios de transporte, como era, né? Como era no começo, né? Bonde puxado por burros, né, em Salvador, né? Os burros puxando, e já havia muita gente, né, nesses bondes. E foi começando a evoluir. A inauguração da primeira linha de bonde elétrica em São Paulo, em 1900. E aqui, hoje nós temos o quê? Passageiro pegando o ônibus, 2015, e aqui, estação de metrô, município de São Paulo, em 2014 já. Ó. O metrôzão aqui que é bem mais rápido, né? Então, essa aqui é a evolução. Como é que dá a evolução da sociedade, das pessoas? É uma necessidade que as pessoas têm, né, a cada dia que vai passando, vai se convivendo, não é mesmo? Então, tá aí, pessoal, pega o livro de vocês, estudem, prestem atenção na explicação, uma boa aula, fique com Deus, até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar 10.